prazer estar aqui hoje, é a minha primeira TEDx Talk e espero não ter slides a mais, porque nós cientistas temos um bocado a mania de pôr muitos slides e eu tentei simplificar ao máximo e espero que os conceitos não sejam muito complicados. É definitivamente, eu acho que mais simples do que a anterior, mas também é da minha área, portanto eu acharia sempre mais simples. E o conceito é, no fundo, olhar para as células para tentar matar o cancro. E quando olhamos para o cancro, sabemos que nas estatísticas que temos hoje em dia, que mais de que uma em 3 pessoas terá cancro e algumas pessoas irão morrer de cancro. E, portanto, a questão é, no fundo, como é que nós atacamos esta doença, que é uma doença tão heterogénea. E é uma doença que tem muito a ver com a proliferação das células, que é um tópico que nos interessa muito. E, no fundo, o que é a proliferação das células? E quando pensamos em células, todos nós somos feitos de células. Pensamos, por exemplo, na fertilização, quando há um óvulo e um espermatozoide que se encontram e que começa a primeira célula de um organismo, depois se multiplica para dar origem a 2 células, cada uma delas se multiplica de 1, 2, portanto temos 4, depois temos 8, por aí fora, e que dá origem a um bebê, e no nosso corpo temos 100 trilhões de células, portanto há imensa multiplicação de 1 para 2, 2 para 4, de 4 para 8. E podemos ver este processo aqui, num verme a andar, e na maneira como ele é feito, podemos olhar através do microscópio, que também é uma das coisas que eu gostava de passar como mensagem hoje, é a beleza dos processos biológicos e porque é que nós gostamos também de estudá-los, porque eles são tão bonitos, é que são quase irresistíveis. E aqui o que vemos é o ovo deste verme e conseguimos ver aqui a primeira divisão e várias divisões, continua-se a multiplicar para dar origem ao verme que vimos inicialmente. Eu vou só passar outra vez este filme para vocês verem. E viram 2 células, 4 células, por aí fora. No fundo, isto é uma multiplicação normal, é a formação do nosso corpo, que é uma multiplicação de células normais, formamos um organismo normal, funcionamos normalmente, etc. Mas o cancro não é assim. O cancro é um processo onde a multiplicação das células é descontrolada. Há multiplicação de células onde não deveria haver, há multiplicação de células, por vezes, mais rápida do que aquilo que deveria ser, e as células que são formadas muitas vezes são diferentes daquelas que deveriam ser naquele contexto. Por exemplo, quando pensamos em metástases, há células que se formam, as características dessas células são muito diferentes. E, portanto, o cancro, no fundo, é um processo que, através da multiplicação descontrolada de células, acabam-se por formar massas de células onde não se deveriam formar e que acabam por prevenir o funcionamento normal do nosso organismo. E, portanto, a questão é como é que nós podemos atacar, no fundo, como é que nós podemos matar o cancro, sabendo como é que as células se multiplicam. E a questão é como é que as células se multiplicam. No fundo, temos um processo em que temos uma célula que tem que dar origem a 2, não é? E 2 que são iguais a essa. Portanto, é um processo em que temos 1 a dar origem a 2. E o que é importante nessa multiplicação das células? Quando olhamos para as células, das coisas mais importantes é a informação. No fundo, aquilo que diz que aquela célula é o que é aquilo que nós chamamos de material genético. Portanto, a primeira fase dessa multiplicação das células é a duplicação do material genético. Se tivermos aqui o material genético representado por este tracinho, no fundo é a duplicação. Passamos de um traço para 2. Mas continuamos a ter uma só célula, não é? Aqui temos uma, já tem o dobro do material genético, mas agora temos que separar para dar origem a 2 células. E, portanto, a fase seguinte, que é muito importante, é esta fase da divisão em 2 células. Ou seja, passamos a ter 2, cada uma delas igual à inicial, porque aqui houve separação do material genético. E eu tenho aqui um filme interessante do YouTube, que foi feito na UCSF, para mostrar, no fundo, como é que as nossas células fazem este processo tão complicado, que é de uma dar origem a 2 que são exatamente iguais. E neste processo de divisão do material genético, há umas nanomáquinas, no fundo, das nossas células, são máquinas muito pequenas, da ordem dos nanómetros, basicamente, e exercerem forças da ordem dos 10, 100 piconewtons, que, no fundo, ajudam nesta separação do material genético para as 2 células filhas, para que sejam exatamente iguais. Ok. Portanto, o que vamos ver aqui são as 2 células filhas e aqui
são os cromossomas, que é um material genético que já duplicou, e agora a ideia é que ele vá igualmente para as duas células filhas. E temos aqui estas duas nanomáquinas, que se chamam centrosomas, ok? Que são da ordem dos 500 nanómetros cada uma, e que estendem umas fibras, ok? Para puxar o material genético. E a ideia é que eles puxem com igual força, que é da tal das ordens dos 100 piconewtons, os cromossomas. E agora temos a separação das duas células, ok? Portanto, no fundo, a separação do nosso material genético foi representado por estas criancinhas, e não só criancinhas, acho eu, em duas células filhas. É feita por nanomáquinas que existem nas nossas células e que umas delas chamam os centrosomas, que existem dois, no fundo, um em cada um dos polos, e que estabelecem estas fibras que puxam os cromossomas de forma a termos duas células exatamente iguais. Portanto, isto é uma piada, no fundo, e é bonito, mas podemos também ver exatamente como é que as nossas células o fazem. E para ver exatamente como é que as nossas células o fazem, nós utilizamos máquinas, proteínas, que chamamos de proteínas fluorescentes, da alforreca. Portanto, esta alforrecazinha aqui, que é fluorescente, podemos utilizar parte das proteínas ou das máquinas que existem dentro destas células, dos componentes, para dar luz aos processos que nós queremos visualizar dentro das nossas células. E aqui o que vemos é uma célula a multiplicar-se, e vamos ver as tais máquinas que eu vos mostrei antes, agora ver atualmente as máquinas dentro da célula. E, portanto, estas estruturas são os centrosomas que estabelecem as tais fibras para separar o nosso material genético. Portanto, isto são estruturas da ordem dos 400 nanómetros, como eu estava a dizer. E aqui podemos ver aqui, isto é dentro do verme, que eu vos estava a mostrar há bocado a multiplicar-se depois da fertilização. E, portanto, temos aqui, mais uma vez, o material genético, são os cromossomas todos, os centrosomas, que vão puxá-los, vão ver agora, exatamente o mesmo material genético para as duas células filhas. Okay? Portanto, temos estas máquinas, estas fibras que puxam o material genético e conseguimos ver este processo na vida real, no fundo. E, portanto, a pergunta é se este é um processo tão importante no cancro, a multiplicação descontrolada, como é que normalmente os fármacos que atuam no cancro atuam? E eles atuam em duas fases, portanto, atuam nesta primeira fase que eu vos disse, que é a duplicação do material genético, e interferem com esta fase, e também podem interferir, ainda com outras fases também, mas podem interferir muito frequentemente com esta fase da separação que eu vos mostrei os filmes todos e que expliquei em mais detalhe. Agora, se vocês pensarem nisto, temos fármacos que atuam nas células que se estão a dividir descontroladamente, mas, no entanto, isto são processos que existem nas nossas células normais, é como o nosso corpo é formado. E, por isso, também estão a atuar, quando utilizamos estes fármacos, também atuam sobre as nossas células do sangue, por exemplo, que se estão a multiplicar. Portanto, o nosso sistema imune é afetado e as pessoas que estão a ser tratadas com fármacos para tratar o cancro podem ficar mais debilitadas do ponto de vista de apanhar doenças infecciosas. As nossas células da pele e do cabelo são atacadas, portanto, cai o cabelo, problemas na pele, etc, etc. E problemas ligados, por exemplo, com fertilidade, por aí fora, porque também são células a dividir-se. Portanto, tudo o que seja células normais também são afetadas. Portanto, a questão, no fundo, é tentar arranjar diferenças. Porque, por exemplo, se pensarmos noutras doenças infecciosas, quando temos bactérias a atacar o nosso organismo, aí tomamos um antibiótico. E o antibiótico pode-nos atacar minimamente, mas em geral não ataca a bactéria, não é? E porquê que ataca a bactéria? Porque a bactéria é muito diferente das nossas células. Portanto, há propriedades das células bacterianas que são diferentes das nossas. E o antibiótico ataca essas propriedades. E, portanto, o truque, no fundo, é perceber as diferenças. E tentar perceber as diferenças entre as nossas células normais e as nossas células cancerosas. Portanto, e tendo em conta que a multiplicação das células é tão importante e que é feita por estas máquinas, será que estas máquinas estão alteradas nas células cancerosas? Portanto, será que há alterações que nos mostrem que as células de cancro são diferentes das células normais? E aí podemos atacá-las especificamente, tal como atacaríamos uma bactéria? E isto que eu vos vou mostrar aqui, isto é uma célula, outra vez. Isto é o material genético que vai se dividir para duas células filhas e estes são os centrosomas. É uma célula da próstata normal, ok?
Portanto, uma célula normal vai se dividir, tem 2 centrosomas, mais uma vez vão puxar igualmente os cromossomas para que haja igual material genético nas células filhas. Esta é uma célula de cancro da próstata. O que vê aqui é que esta célula tem alterações nos centrosomas. No fundo, aqui temos 2, aqui temos 1, 2, 3, 4 e este está talvez bastante maior do que aquilo que é normal, ok? E temos o material genético todo atrapalhado aqui por aí fora. Okay? Portanto, o que nós temos é que estas células, as células do cancro, só olhando para uma máquina pequena que é os centrosomas, já vemos alterações nessa máquina e na multiplicação das células, ok? No fundo, estas células parece que não sabem contar e em vez de terem 2, têm vários centrosomas. Portanto, a questão agora é, se começamos a descobrir só por olhar para as células, e são processos que já há muito tempo, por exemplo, olhar para os centrosomas, já a Theodore Boveri há 100 anos atrás tinha olhado para eles e pensado se calhar alterações nas estruturas podem levar a cancro. Mas só mais recentemente é que as pessoas começaram a olhar para diversos tipos de cancro e nós, por exemplo, já vimos que em vários tipos de cancros há este tipo de alterações. Portanto, a questão é se há estas alterações e estas máquinas, como eu vos mostrei, são importantes para a multiplicação das células e são diferentes, pelos vistos, nas células cancerosas e células normais, será que há problemas na multiplicação das células cancerosas? Ou seja, como é que elas se vão multiplicar? E se vocês pensarem um bocadinho, no fundo, quer dizer, normalmente se temos um a puxar para um lado e outro a puxar para o outro, e temos 2 repousados, faz sentido que um repoussado vá para um lado e outro repoussado vá para o outro, e fica cada um com um repoussado. Agora, se temos 2 repousados e temos um a puxar para ali, outro a puxar para aqui, outro a puxar para ali, outro a puxar para ali, são 2 repousados que vão ser divididos em muita coisa, não é? Portanto, no fundo, o que pode acontecer é que a quantidade de material genético vá para cada uma das células filhas, por termos mais centrosomas, seja menos material genético, ou mais, porque no fundo o processo já é tão normal que algumas das células filhas até podem ficar com mais. E no fundo a questão é, será que estas células sobrevivem? Será que elas sobrevivem porque elas vão ficar com tão pouco material genético? E se sim, o que é que lhes acontece? Porque, quer dizer, o cancro tem muitos centrosomas, mas as células cancerígenas sobrevivem. Portanto, como é que elas sobrevivem a este processo? Como é que elas lidam com ter muitas destas estruturas? Atiram-nas fora da célula? O que é que elas fazem? E mais uma vez, visualizando as células de cancro, o que vem aqui, portanto, vem aqui vários centrosomas. Tem uma célula, em vez de ter 2, para puxar cada um para o seu lado, tem vários. E o que vão ver aqui é como é que uma célula de cancro lida com ter muitos. Ou seja, esta célula de cancro, e nós vimos que isto é muito comum em vários tipos de células de cancro, o que fazem, eu vou passar outra vez o filme, é que vocês vão ver, em vez de atirá-los fora ou outra coisa qualquer, elas agrupam-nos, de forma a que, mais uma vez, em vez de sermos vários a puxar para vários sítios e depois ter, cada uma das células ter tão pouco material genético que iriam morrer, o cancro quer sobreviver, não é? No fundo, há uma pressão para estas células sobreviverem, e por isso é que faz um cancro. E fazem isso agrupando os centrosomas. E, no fundo, acaba por ser como se tivessem só o número normal. Desculpem. Viram o agrupamento? Então, no fundo, as células de cancro agrupam, e isto é mesmo muito comum, agrupam os centrosomas quando se multiplicam. E isto é único, porque no fundo as nossas células normais só têm 2 centrosomas, não precisam de os agrupar. É só no cancro que, com mais esta alteração do número de centrosomas, elas têm que os agrupar de alguma forma. E, portanto, sugere que isto é mau para estas células terem muitos centrosomas, porque se calhar não sobreviveriam com estes muitos centrosomas se não os conseguissem agrupar. E, portanto, a questão é como é que elas fazem isto, e isto é, vários grupos de investigação têm estudado como é que as células de cancro se comportam tendo muitos centrosomas, como é que fazem os muitos centrosomas, como é que os agrupam. E portanto, ao percebermos os processos de como é que elas os fazem, como é que fazem isso, como é que fazem este agrupamento, também podemos pensar como interferir com o processo, ok?
Portanto, e é um processo que estamos a interferir que só existe em cancro, que é este agrupamento dos centrosomas. E, portanto, a questão começa a ser e se interferimos com estas máquinas que fazem o agrupamento dos centrosomas. E estas máquinas são máquinas simples, são máquinas, se vocês pensarem num centrosoma que manda as suas fibras e outro também que manda fibras, isto são máquinas que se ligam às fibras e puxam as fibras assim. Se eu tiver 2 centrosomas ali, estou a puxar as fibras assim e os centrosomas vêm e juntam-se, ok? Sim, são máquinas, chamamos motores solares, ok? São mini máquinas dentro das células. E estas máquinas, hoje em dia, podemos interferir com estas máquinas porque sabemos a identidade dela. E o que eu vos vou mostrar é um filme onde foi interferido com estas máquinas. E o que vocês vão ver aqui é uma célula, portanto, isto é a parte de dentro da célula, o material genético que se vai dividir, ok? E esta célula, e depois passo outra vez, temos 3 células que morreram e eu vou-vos mostrar outra vez isto. Okay? Esta célula interferiu-se com este processo do agrupamento dos centrosomas e, portanto, a célula já não se consegue dividir só em 2, vai-se dividir em 3. E como se divide em 3, e vocês vão ver uma placa de 3, que é no fundo um material genético a dividir-se em 3. E depois temos 3 células. Ok? Temos aqui uma célula, vai-se dividir em 3, 1, 2, 3. E agora vocês veem o que acontece a estas células. Explodem, não é? Morrem. Okay? Portanto, ao interferirmos com este processo de agrupamento dos centrosomas, que é específico das células cancerosas, as células dividem-se de uma forma completamente anormal, porque já não se consegue adaptar a ter muitas destas estruturas, e morrem. Portanto, matamos as células cancerosas e, no fundo, isto leva-me para a minha mensagem final, não é? Que é, no fundo, eu comecei por pôr a pergunta: será que podemos tratar o cancro como uma doença infecciosa, em que as células cancerosas são a bactéria e tentamos ver se elas têm propriedades diferentes para atacar só a elas e não às células normais? Como o cancro é uma doença de proliferação, disse-vos que vale a pena olhar para as nanomáquinas que, no fundo, fazem essa proliferação e ver se estão alteradas no cancro, e foi isso que vos mostrei. Há várias estruturas que estão alteradas em cancro. Isto é apenas um exemplo, que são os centrosomas, e que estão alteradas só no cancro, mas não em células normais. E hoje em dia já há fármacos, no fundo, que modulam estas estruturas e que estão a ser testados em cancro, em ensaios clínicos. Okay? Portanto, no fundo, a minha mensagem final é que, estudando as nanomáquinas, no fundo, a maneira como elas contam, como elas se agrupam, como elas funcionam, vendo como é que elas estão alteradas no cancro, podemos interferir especificamente com as células de cancro e podemos, esperemos nós, podemos matar o cancro. Okay? E pronto, fica a minha mensagem. Também que a biologia solar é muito bonita, espero que tenham gostado dos filmes. É sempre, acho que é fantástico, podemos olhar para dentro do que se passa de cada uma das nossas células, sabendo que temos 100 trilhões delas, e poder estudar como é que as máquinas dentro das nossas células, porque são super, super elaboradas, e é fantástico perceber como é que estes circuitos dentro das nossas células funcionam para garantir que cada divisão normalmente se comporta de uma forma normal, e depois em cancro, obviamente, estão comportadas de uma forma completamente descontrolada. E obrigada pela vossa atenção.